E nessa oportunidade, nós vamos refletir sobre o maior mistério de todos os mistérios. Aquilo que esteve oculto durante séculos e ainda em certa medida permanecerá misterioso ao longo de toda a eternidade, que é a encarnação de Jesus Cristo. Eu quero chamar sua atenção para um texto bíblico encontrado em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3. No meu coração, enquanto eu estava aqui observando o momento de me levantar e apresentar a palavra, eu ficava pensando sobre como o Evangelho nessa manhã vai chegar ao coração daqueles que estão aqui presentes, porque não raramente nós ouvimos o Evangelho com o coração quebrantado, às vezes até um tanto quanto cético. Muitas vezes ouvimos o Evangelho com o coração cético, incrédulo, porque às vezes a nossa própria vida está tão fora do eixo, o Evangelho fica parecendo uma espécie de teoria. E a gente se pergunta se tudo isso pode ser verdade em nossa própria vida, né? Eu não sei de modo específico como está a tua trajetória, né? Aqui tem pessoas com várias idades diferentes, situações diferentes, históricos, tendências que foram herdadas. Você sabe que nós temos tendências pecaminosas herdadas. Por exemplo, um filho de um alcoólatra tem propensões ao alcoolismo, um filho de um usuário de crack tem propensões ao uso de droga, eventualmente já nasce viciado. Um filho de uma mãe HIV positivo já nasce com debilidades referentes à doença. Nós temos tendências que foram herdadas dos nossos pais, dos nossos avós. Não são só a cor dos olhos e tom de pele que nós herdamos dos nossos pais. Nós herdamos suscetibilidades, fragilidades. Somos vulneráveis por conta de hábitos que os nossos pais tiveram. Isso é algo para a gente se escandalizar. Então, eventualmente, aquilo que você faz na sua vida, na sua juventude, vai ser comunicado para os seus descendentes. Ataques de ira, agressividade, impulsividade, paixões, tudo aquilo que você nutre ao longo da sua vida vai ser comunicado para os seus filhos. E o que os seus pais fizeram, você acabou herdando. Além dessas tendências herdadas, existem tendências cultivadas, coisas que você fez, escolhas que você teve, que eventualmente os teus pais não tiveram, mas você teve. E a partir dessas tendências cultivadas, formaram um caráter. E eventualmente esse caráter pode ser um caráter defeituoso, um caráter pecaminoso, um caráter maldoso, gerado através de malícia e tanto tipo de coisa. E aí você se vê em meio a tudo isso e está aqui nessa manhã ouvindo o Evangelho. Eu não sei o que a tua mente demorou ao longo dos últimos dias. Alguns têm se deixado levar pelos costumes mundanos e têm demorado a mente vendo séries, filmes, cinema, isso e aquilo, achando que o que vem de baixo não atinge, acabam mergulhando o cérebro em coisas que foram milimetricamente pensadas contra o Evangelho. Porque não vos enganeis, a besta da terra, que é os Estados Unidos da América, nenhuma outra nação sobre a face da terra preenche todos os requisitos do que o Apocalipse 13 descreve como a besta da terra. Os Estados Unidos da América, a nação mais poderosa do planeta, é aquela que vai degringolar os últimos eventos finais, e ela tem embriagado o mundo por meio da sua indústria cinematográfica. Embriagado o mundo através da sua indústria hollywoodiana ao longo das últimas décadas. Propagado o espiritismo, imortalidade da alma e tanto tipo de miséria que muitas vezes o povo de Deus investe dinheiro para comprar aquilo. Eu não sei o que a tua mente demorou ao longo das últimas semanas, dos últimos dias ou dos últimos anos. O que você tem se demorado? O que você tem dedicado tempo? Hoje é comum pessoas maratonarem séries, por exemplo, e ficarem horas e horas e horas vendo determinado conteúdo que não vai agregar coisa alguma no que diz respeito ao plano da redenção na tua vida. E nos últimos anos eu tenho dedicado a estudar sobre o mistério da encarnação de Jesus Cristo. É um mistério que eu poderia levar toda a vida e não conseguiria chegar aos termos finais, porque é um mistério, mas mesmo assim vale a pena estudar.
Vale a pena dedicar tempo para estudar sobre a natureza humana de Jesus Cristo, sobre o mistério da encarnação, porque, segundo o Espírito de Profecia, é o elo de ouro que liga a divindade à humanidade. É o campo de estudo mais frutífero de todos. Você pode estudar profecia, pode estudar escatologia, pode estudar qualquer outro tema, mas nenhum outro vai te produzir, proporcionar tanto conhecimento prático e regozijo no Evangelho quanto estudar a respeito do mistério da encarnação de Jesus Cristo. E hoje é Natal, e sendo Natal, muitas vezes a ênfase é dada no evento do nascimento, na realidade de que Jesus nasceu, mas poucas vezes nós dedicamos tempo para entender não apenas o evento, mas a pessoa, o Verbo que se fez carne, o Filho encarnado, Deus em condição humana. E são essas coisas que a gente deve se demorar. O ideal seria que estudássemos pelo menos 1 hora por dia sobre a encarnação de Jesus Cristo. Porque nós estamos diante do imponderável, daquilo que é escândalo, daquilo que é absurdo, daquilo que não faz sentido. Deus em condição humana. E esse estudo, ele promete riquezas incomparáveis. E nessa manhã eu pretendo quebrar alguns paradigmas. Porque nós temos uma tendência ao paganismo. E o que o paganismo faz? O paganismo idolatra coisas e pessoas. O paganismo, que é uma tendência, é uma suscetibilidade humana, a gente tende a idolatrar personalidades. Desde personalidades do esporte, personalidades empresariais, vultos em diversas áreas, a gente tende a olhar tais pessoas como se estivessem acima do patamar humano. Como se fossem espécies de super-heróis, coisas assim. E no campo espiritual é a mesma tendência. Tentaram adorar Pedro, como se Paulo, Pedro, os apóstolos estivessem em outro patamar de humanidade, e ambos disseram não. Nós somos homens como vocês. Elias é descrito na Bíblia como homem sujeito às mesmas paixões, os mesmos sentimentos. Todos os homens descritos na Bíblia, todas as mulheres descritas na Bíblia eram como você e eu. E se eles foram como você e eu, por que eles fizeram o que nós não fazemos? Dureza de coração, incredulidade, falta de fé. Mas todos foram exatamente como você e eu, humanos. Um DNA humano, uma genética humana, capacidades humanas, respirando o mesmo ar, pulsando o mesmo coração. No entanto, se nenhum deles estiveram ou podem estar num pedestal, como se fossem fora da realidade humana, a pergunta que tem dividido a teologia e dividido opiniões ao longo dos últimos anos é: quão humano Jesus foi? Porque, eu consigo entender, Pedro foi como eu, Paulo foi como eu, os apóstolos, os profetas, Davi, tantos homens que enchem o nosso coração de alegria pelos feitos que eles realizaram. Agora a pergunta que fica no ar é: e quanto à pessoa de Jesus Cristo? Quão humano ele foi? Quão semelhante a mim e a você? E é essa viagem que eu pretendo apresentar alguns pensamentos, alguns textos a esse sentido. Eu não tenho a pretensão de responder todas as perguntas, porque é um estudo para uma vida inteira, mas eu quero te estimular a dedicar tempo nesse estudo tão promissor. E o primeiro texto encontra-se em 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Amado Pai que está nos céus, nesse momento a palavra será lida e eu peço, Senhor, que a Tua misericórdia se renove em nossa vida e o poder saia da palavra, não do homem, que morra qualquer iniciativa humana e qualquer sentimento que seja carnal, mas tão somente a Tua palavra comunique, o Espírito Santo traduza e coloque no coração de cada um de nós o desejo e a fome, a sede por justiça, e a justiça é Cristo, justiça que vem do céu. Jesus é a justiça do Senhor. Seja sobre nós agora, com perdão das nossas faltas, em nome de Jesus. Amém.
1 Timóteo 3,16 diz assim: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Que texto maravilhoso. Manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. É uma espécie de resumo, de síntese de todo o plano da redenção. E eu quero chamar a sua atenção agora ao Evangelho de João. O Evangelho de João. Ai, ai. Você sabe tanto quanto eu que são 4 evangelhos, cada um apresenta uma narrativa, uma perspectiva, uma nuance, uma faceta de Jesus Cristo, cada um deles. Em Mateus, Jesus é exaltado como o rei dos judeus. Em Marcos, Jesus é apresentado como o trabalhador. Não tem tempo para nada, nem para comer. Em Lucas, Jesus é apresentado como um médico missionário, um homem de oração. E o Evangelho de João explode em regozijo, dizendo que o Verbo se fez carne, que Jesus é Deus em condição humana. Eu quero ler contigo aqui o verso 14, João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Carne, tanto nos escritos de João, quanto nos escritos de Paulo, sempre é representado como vontade humana em oposição à vontade divina. Carne é o eu contra Deus. Carne é separação. Veja, quando Adão estava no jardim em plena inocência, ele sequer percebia a sua nudez porque estava coberto pela glória de Deus. E assim que Adão decidiu pecar, isso é importante, Adão decidiu pecar, assim como Lúcifer decidiu se tornar o diabo. Quando Adão decidiu pecar, ele rompeu um elo, ele quebrou uma aliança, e naquele momento Adão se tornou carnal. Adão percebeu-se afastado de Deus. E Adão se tornou um homem carnal. Ele foi criado como um homem plenamente espiritual. E tornou-se um homem carnal. Um homem que precisava, a partir daquele momento, subjugar a sua vontade, subjugar o seu querer. Porque se ele fizesse a própria vontade, ele jamais herdaria o reino dos céus. Era necessário que Adão, portanto, a partir daquele momento, subjugasse os seus desígnios, subjugasse os seus pensamentos, subjugasse a sua vontade. Então o Verbo se fez carne. E por mais incrível que pareça, por semelhante modo, Jesus também precisava dominar sua vontade, subjugar os seus pensamentos, dominar sua natureza. Se você ler os 4 evangelhos, de diferentes formas, Jesus repetia sistematicamente: seja feita a tua vontade, ó Pai, e não a minha. Ou seja, quando o Verbo se fez carne, quando Deus assumiu condição humana, a partir daquele momento, assim como Adão, Jesus precisava subjugar a sua própria vontade, renunciar ao seu próprio eu para fazer a vontade de Deus. Isso é escandaloso, porque Deus assumiu condição humana e a partir daquele momento esvaziou-se de si mesmo e precisou negar a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. Você começa a perceber que as similaridades entre a pessoa de Cristo e você são muito maiores do que nós normalmente paramos para raciocinar. Você precisa negar a si mesmo, sim ou não? Sim ou não? Jesus também precisava. Você precisa muitas vezes
você vem um determinado desejo, um determinado pensamento, uma determinada iniciativa, e você precisa ser assim: não, eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer o que está escrito. Você passa por isso alguma vez? Pois Jesus também. Quando Jesus estava no deserto, por exemplo, você já sentiu fome? Quem aqui já fez jejum? Muito bem. Qual foi o máximo de jejum que você já fez? 1 dia? 2 dias? Pois então. Jesus fez um jejum de 40 dias. E ele teve muita fome. Praticamente estava em estado de inanição. Hoje eu estou com quase 90 quilos, 87, eu fico mais ou menos nessa faixa. Teve uma época que eu fiz tanto jejum que eu cheguei a pesar 50 e poucos quilos. Quase entrei em inanição. Estava num propósito, numa busca frenética por respostas e por dominar a mim mesmo. E ele teve fome, Jesus teve fome. E o diabo ofereceu o pão para ele. E Jesus repetia: está escrito, está escrito. Assediado pelas suas necessidades fisiológicas, Jesus dizia: está escrito. Assediado pelo diabo, Jesus dizia: está escrito. E a mesma maneira como Jesus venceu, é a maneira como você e eu devemos vencer. Nós temos uma mentalidade grega. O que isso significa? Que muitas vezes teólogos que têm uma mentalidade grega tentam estudar a natureza humana de Jesus como um médico fazendo a dissecação de um cadáver. Tentando estudar, ok, então Jesus era humano. Quão humano era isso? Jesus tinha as mesmas inclinações, mesmas propensões, mesmos isso, mesmo aquilo. Tentam dissecar a natureza humana de Jesus como um médico fazendo a dissecação de um cadáver. Mas nós precisamos entender em primeiro plano. Esse é um estudo para uma vida toda e para toda a eternidade. Número 2. O que é mais importante é nós entendermos as declarações claras do Evangelho. O Verbo se fez carne. E muitos textos do Novo Testamento apresentando, por exemplo, Paulo diz que Jesus se esvaziou, assumiu a condição humana. Paulo também diz em Hebreus que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Devemos receber as declarações bíblicas pela fé, mesmo sem entender. Número 3. O mais importante de todo esse estudo é compreender que em Jesus estava combinada natureza humana e natureza divina. E segundo os escritos de Ellen White, e segundo o Novo Testamento, a combinação entre natureza humana e natureza divina é que nos faz tornar mais do que vencedores. A humanidade ligada à divindade não comete pecado. E essa mesma combinação entre humanidade e divindade que está na pessoa de Cristo, ela também está disponível a você e a mim. Porque o Novo Testamento promete coparticipação na natureza divina. É por isso que o pecado não tem desculpa. Portanto, meu amado, hoje, em que comemoramos supostamente o nascimento de Cristo, a data não é precisa, eu queria comunicar a você, através do Espírito, que não existe tentação sobre-humana, que não existe desculpa para cometer qualquer espécie de pecado, seja em pensamento, intenção, motivo, prática, ato. Eu vim te dizer que hoje, pelo menos o Ocidente, em meio a muita confusão, porque Papai Noel, duende, tanta coisa que coloca no meio que confunde a mensagem, mas a mensagem nua e crua é de que hoje nós celebramos a encarnação de Jesus Cristo. E Jesus veio mostrar a você que um homem ligado a Deus não comete pecado. Um homem perfeitamente sujeito ao Espírito não anda na carne. Mesmo com DNA humano, mesmo depois de 4.000 anos de historicidade de todo tipo de miséria, Jesus herdou o genes de Maria,
foi misteriosamente fecundado. E o extraordinário é que o nascimento de Jesus, ele é quase que uma réplica do novo nascimento, porque Jesus foi gerado pelo Espírito, assim como os que nascem de novo são gerados pelo Espírito. Um homem que nasce de novo, uma mulher que nasce de novo, um jovem que nasce de novo, ele tem o mesmo CPF, o mesmo RG, a mesma fisionomia, mora na mesma casa, mas ele passa por um processo extraordinário, sobrenatural, no qual ele é gerado pelo Espírito. Ele passa por uma réplica do nascimento de Cristo. Adquire pela sujeição à palavra de Deus, coparticipação na natureza divina. E assim como Jesus andou pelas águas do mundo, aquele que está em Cristo pode andar pelas águas do mundo, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Esse é o poder do Evangelho. E eu te aconselho a estudar mais sobre esse tema. Eu te aconselho a estudar mais sobre esse tema.